Fala galera do Clofimir, estamos em mais um vídeo review trazendo pra vocês aqui hoje review do mangá, de dois mangás aqui. Temos o Final Edition, volume 3 e o Next Dimension Saga de Hades, Saint Seiya, volume 14, tá? Esse aqui lançou já tem um tempinho, acho que foi perto do início do ano, fevereiro, março, alguma coisa assim. Esse aqui lançou no finalzinho do mês passado, se não me engano, tá? De junho. Beleza? Nós vamos estar fazendo um review desses dois itens aqui. E para quem quiser comprar, pode clicar aqui na descrição ou no comentário fixado. Vai ter o link desses dois mangás pela Amazon, tá? A Amazon tá dando uns descontos bem legais nesses mangás, beleza? Antes de mais nada, já se inscreve no canal, se você não é inscrito, e já deixa seu like aí, beleza? Primeiro eu vou falar do Next Dimension volume 14 e eu vou até mencionar aqui o inscrito e seguidor Marlon. Ele passou algumas fotos, imagens dos mangás lá do Japão, como que é publicado, e que são de fato lá, são bem baratos, e a impressão deles é perfeita, papel perfeito, a impressão, as cores, tudo assim maravilhoso, e lá é muito mais barato, e aqui a gente paga uma impressão mais ou menos, né, vamos dizer assim, papel é quase uma folha de jornal reciclável, né, e a gente paga, tem mangás com 70, 40, 50 reais, né? E a gente vê alguns mangás que acabam acabam esgotando as lojas, muita gente vendendo por 100, 200. Já vi volumes simples assim, sendo vendido por 300 reais. Então achei isso bem absurdo. Beleza? Então só agradecer a essa informação aí que o Marlon passou pra mim lá no Instagram do Clofimir Revolution, beleza? Então vamos começar aqui, capa do mangá, beleza? Next Dimension, seguindo o mesmo padrão de sempre, aquela bordazinha aqui. Ele é da editora JBC. Masami Kurumada é o autor. Temos aqui, no caso aqui é o tema de Pegasus, não Seiya, volume 14. A lateral aqui, ó, deixa eu dar um foco aqui. Cavaleiro Zodíaco, isso. Chegar mais perto aqui, pronto. Os Cavaleiros Zodíaco, Saint Seiya Next Dimension Saga de Hades, JBC, volume 14, Masami Kurumada, tá? Parte de trás aqui é a mesma coisa. Beleza? Eu ainda não terminei de ler Next Dimension, mas como eu fiz o resumão lá na página, no Instagram, durante o ano passado, quando foi saindo os volumes, então praticamente já sei tudo que acontece. E aqui tem um resumo, né? Vamos ler aqui o resumo. Aqui ele fala... vamos chegar mais perto. Odisseu, o Cavaleiro de Ouro de Ofiuco, ou Ofiuco, está atrás de Atena para matá-la. E todos os outros Cavaleiros de Ouro que tentaram enfrentá-lo acabaram caindo em um sono profundo. Odisseu salvou Ikki, que tinha caído no espaço anecóico da barreira de Sigima, na casa de Virgem. Mas em troca, o Cavaleiro de Serpentário exigiu que Fênix mate Atena. Então aqui tem um resumo de tudo que aconteceu na saga das 12 casas de Next Dimension, que não deixa de ser as 12 casas, de ordem... Começou de ordem crescente e também veio de ordem decrescente, né? Então temos aqui Alone, os personagens que já estão aparecendo. Alone, que ele é o corpo de Hades na Terra, que é não é bem uma referência, mas é o personagem de Lost Canvas, tá? Lost Canvas é um spin-off, não é canônico, mas nos últimos volumes do mangá Next Dimension, nos últimos capítulos, a Shiori ajudou bastante, né? Trabalhou em conjunto com Kurumada. Kurumada convidou para trabalhar em conjunto com ele. Ele disse em algumas entrevistas porque ela desenvolveu melhor o Alone e a própria Sasha, que também vai aparecer, né? Então ele achou nada mais justo do que chamar a Shiori para estar participando do Next Dimension. Artemis, deusa da lua e irmã mais velha de Atena. Temos aqui, deixa eu focar mais aqui, Calisto, que é a serva de Artemis, Toma, o cavaleiro celestial, que já foi um anjo, Pandora, serva de Hades, Hecate, a bruxa da lua, Marin, tá vendo? Tá bem ruim aqui a impressão, né? Amazônia de prata de águia, não, mas aqui ficou péssima essa impressão aqui, dá nem pra ler direito. E a China, Amazônia de prata de cobra, ou Ofiuco. Então temos tudo aqui, né? O Xion aqui já na casa de Ares, né? Aí depois, subindo aqui, chegamos... Cadê a casa de touro? Ah, tá. Subindo aqui, chegamos à casa de touro, do Ox de touro, que também já perdeu a batalha, né? Eu já dando spoiler. Aí vamos para a casa de Caim, de Gêmeos. Depois para a casa de Câncer, certo? E aí temos os outros personagens, né? Que também já apareceram. O Kaiser, de Leão, que tem uma participação importante, que ele vê aqui. O Ikki é o sucessor, né? Do Cavaleiro de Ouro de Leão da época
a época atual, no caso onde os cavaleiros são, de bronze. Toco, Carlat, que é o Cavaleiro de Escorpião, tem uma história bem legal com o Ofiuco, certo? Gestalt, achei legal, Gestalt. E o Ikki, Odisseu, o Shun, o Jardim no Santuário de Virgem, Tema. Minha história, eu gostei muito desse personagem, esse cavaleiro. Eu tô no mangá onde que ele aparece. Sigima, ou Shijima, Cardinale, não curti muito, o Grande Mestre, que depois a gente fala. E o Iso de Capricórnio, personagem que já apareceu. Então, vou folheando aqui, se eu tivesse cabeça para baixo. Aqui os capítulos, temos aqui o capítulo 96, a espada de Crisos, ou Chrysos. 97, o Poço de Tártaros, vamos focar aqui. 98, Possessão. 99, Sasha. O capítulo 100, Sobre as Estrelas. O capítulo 101, Aqueles que Receberam. E capítulo 102, Princesa Adormecida, que é a Sasha. Então aqui já temos o Odisseu lá no espaço anecoico, né, junto com o Ikki, fazendo aquela proposta dele lá para matar a Athena. A gente, eu vou te falar, essa impressão aqui tá legal, tá bem pintada, né? As cores estão bem vivas, tá legal, né? Mas o que eu vi do mangá japonês é que o Final Edition que eu tenho aqui, que vem com Seiya, ele não é colorido, mas o Odisseu eu peguei a versão dele com o mangá. Caro pra caramba esse Odisseu. E aí eu posso fazer um comparativo depois com os mangás, acho que vai ser interessante. Como é que é o mangá no Japão e como é que é o mangá no Brasil, só pra gente ver, vai ser legal. Então temos aqui já o Ikki caindo lá no Templo de Atena. Certo? Eu vou passar bem mais rápido, porque a gente vai ficar lendo o mangá aqui e não é a intenção do vídeo, é mesmo para dar uma olhada. O Grande Mestre, que eu acho que esse Grande Mestre, a gente ficou naquela curiosidade, será que vai ter alguma revelação dele? Eu não vou ficar dando spoiler aqui, certo? Então temos aí a batalha do Ikki contra o Grande Mestre, essa parte que eu cheguei a ler quando saiu esse capítulo, certo? Eu tô achando assim, a impressão aqui já começa a história do Odisseu, né? Pra quem não sabe, a questão do Odisseu, seu 13º Cavaleiro de Ouro, na época que o Kurumada estava desenvolvendo o mangá, Next Dimension, estava com a ideia, estava na verdade finalizando o Prólogo do Céu, e aí não deu tanto certo o Prólogo do Céu como ele queria, ele foi e começou a desenvolver o Next Dimension. Estava tendo aquela discussão sobre a constelação do Serpentário, se ela fazia parte dos 12, se estava dentro da elíptica ou não. Então começou a ter uma discussão entre astrólogos e astrônomos, se não me engano. Estava tendo uma discussão sim, se eu estiver errado podem me corrigir aí, mas eu lembro que estava tendo uma discussão sim, se ia fazer parte dos signos do zodíaco ou não. Aí começaram a colocar que Ofiuco, de fato, né, de Serpentário, seria considerado signo do zodíaco. Então o Kurumada meio que aproveitou disso, né, dessa discussão, para colocar um Cavaleiro de Ouro que foi... por que esse Cavaleiro de Ouro não existiu na saga clássica e tudo? A forma dele colocar foi essa, de falar que o personagem ele foi banido. Né? Eu achei isso interessante. Depois essa discussão toda acabou encerrando, né? Mantiveram os 12 signos e tal, meio que encerrou essa discussão. Então ele colocou como um personagem banido. E aí tem aquela coisa, é o que a gente quer ver. Né? Eu até quero terminar de ler o Next Dimension, a gente pode fazer isso quando sair o último volume do capítulo, eu posso fazer esse resumo, essa explicação. Como que a armadura, que era aqui quase uma armadura de divindade, ela se tornou de repente uma armadura de prata. Eu acredito, posso até ser que quem já leu já tenha visto, eu não li, então por isso que eu estou criando essa teoria, e eu já deveria ter lido, que a armadura da China, ela é outra, certo? A armadura de prata da China é outra, ela não é uma armadura que passou por uma transformação, era de ouro, não, ela não é uma armadura que foi rebaixada, mas criaram, sei lá, na intenção de representar, porque necessitava, certo? Então acabou criando a armadura, e a China nasceu sobre a constelação de Ofiuco, de Serpentário. Então necessitava de ter essa armadura. Então provavelmente pode ter sido isso. Mas não sei, é uma teoria, tá? Então tá aqui toda a história, o Asclépio. É o Asclépio mesmo ou é o Odisseu? Eu sempre confundo, é Odisseu. O Odisseu, ele era É porque o Odisseu faz referência a uma divindade também, né? O Odisseu, ele era o curandeiro do santuário, né? Ele era o curandeiro do santuário. Ele foi um dos que curou o Carlat.
Ele curou o Escarlate. Aqui tem o túmulo dos cavaleiros, né? Fala que é de bronze, prata. Isso é legal. Ele foi um dos que curou o Escarlate, certo? E tem o lance também do Gestalt, né? Do Cavaleiro de Sagitário, que perdeu a sua égua e ele trouxe ela de volta. Então tô passando aqui pra vocês. Eu tô achando assim, a impressão legal, interessante. Óbvio que comparado com o mangá japonês, é totalmente diferente, tá? Vou tirar o dedinho aqui pra quem quiser ler, certo? Esse mangá você vai encontrar aí na Amazon, tá? Vai estar o link aqui na descrição. Aqui já começa a ver a armadura de Ofiuco. E eu achei essa armadura aqui muito bacana, bem detalhada. E ele tá totalmente pelado aqui, né? Essa armadura. Nem pra botar uma calça no frio, tá? Então a gente vê totalmente aqui. Beleza? Então vamos passar. Esse aqui eu vou passar um pouco mais demorado, mas o Fine Edition eu vou passar um pouco mais rápido, tá? O Tsukio, Cavaleiro de Taça. Então essa criança era o Tsukio, Cavaleiro de Taça. O Asclepio. Então o Asclepio, na verdade, ele é o espírito maligno que tá trancafiado no poço de Tártaros, né? Que desperta lá no corpo do Odisseu. Ele tem a missão. E a missão dele é aqui, ó. Bacana quando ele aparece. O Cloth Myth dele tá pra chegar pra mim. Tá? Então tá bem legal esse mangá aqui. O Next Dimension vai muito de... Muita gente acabou não acompanhando. Eu fui pegar ele, já tava em hiato quando tava no volume 4. Depois ele voltou. Aí ele entrou em hiato de novo. Então foi sempre assim, né? Sasha... E representando bem o Lost Canvas, né, que foi que a Shiori fez, o Kurumada fez questão de chamar, ou seja, desmentindo qualquer tipo de teoria de que o Kurumada tem inveja ou é brigado com a Shiori. Os caras inventam cada coisa. Então tá aqui, batalha do tema contra o Odisseu, de Serpentário, né? Já estamos chegando para os últimos capítulos. Certo? O tema contra o Odisseu, toda a história dele contada. Tá vendo lá? Odisseu, Cavaleiro de Prata. Tá vendo? Eu ainda não li a história. Tá? Ainda não li a história. Pra saber como é que é a armadura. Então quem já tiver lido pode me corrigir aí. Espada de Hades. Certo? Bem legalzinho. E esse mangá tá bem barato na Amazon, tá? E aquele negócio, o volume 13 ficou raro, ficou caro, não dê bobeira, lá na Amazon já tá com desconto legal, já aproveita e peguem, porque pra esses mangás depois começar a ficar raro e caro, que tá vindo agora os próximos volumes, né? O volume 16 já foi lançado lá, finalizando o Next Dimension lá fora, deve chegar aqui no início do ano que vem, então possivelmente o penúltimo volume deve sair agora. O penúltimo volume deve sair agora no finalzinho do ano aqui no Brasil, nos próximos meses aí, eu acredito. Eu acho que até que demora um pouco, mas já poderia estar saindo, mas então deve estar saindo aí em breve. Finalizando aqui o mangá. Sasha. Como é que chama esse aqui? Esse não é o Milton Pinonão, esse é o Julieta. Cuidado com a rima. Pandora. Esse lance de sempre ter uma Pandora, de ser, parece, sei lá, eu não curto muito. Deveria ser, tudo bem que ela aqui tá diferente. Mas eu não sei se aquela Pandora que a gente conhece no clássico seria a mesma dessa, e ela é sempre uma reencarnação, né? E aquela visão que o Ikki teve da Pandora segurando o bebê, aquela era só uma visão da Pandora pequena, que na verdade a Pandora... ela sempre existiu quando o Hades encarna, ou se de fato a Pandora de fato ela encarna toda vez. É meio confuso essas histórias. Então já estamos finalizando aqui. Sempre, isso aqui lembra bastante Lost Canvas, os laços de flores e tal, bem legal. Né? Porque na verdade a Athena foi para o passado, ela mudou tudo, né? Então dá a entender um pouco que a história seria como se fosse Lost Canvas, né? Se o Athena não tivesse voltado no tempo aqui, a história seria como se fosse Lost Canvas. Certo?
porém com os cavaleiros que a gente conhece aqui, História, o Ox de Touro, seria mais ou menos isso. Então, beleza. Então, o que temos aqui, não temos esquema de armadura. É o último volume que tem o esquema da armadura do Odisseu. Vamos agora para o volume 3 do Fine Edition. No volume 3 do Fine Edition, temos o Shun na capa. Já está em pré-venda o volume 4, que é o Yoga, tá? Depois tem o volume 5, ainda não abriu pré-venda, vai estar em breve. E o volume 5, depois acho que vem o volume 6, aí já começa dos Cavaleiros de Ouro, tá? Então aqui temos o Shun, Sansei, Cavaleiros do Zodíaco, aqui tem um alto relevo, Masami Kurumada, o logo também, então aqui também o desenho, traço. Cavaleiros do Zodíaco Fine Edition, volume 3, Masami Kurumada, a parte de trás aqui em alto relevo, armadura. As armaduras, vamos focar aqui. As armaduras de Pegasus e Dragão foram destruídas durante uma batalha mortal diante do iminente confronto contra os subordinados do Cavaleiro de Fênix. Shiryu vai até Jamiel a fim de encontrar Mu para pedir que as armaduras sejam restauradas. Vai começar a batalha dos Cavaleiros de Bronze contra os Cavaleiros Negros. Além disso, o passado triste e conturbado de Ikki é finalmente revelado. Aqui eu vou passar bem rapidinho que a gente já sabe toda essa história aqui, tá? Então deixa eu ver aqui. Aqui eu vou passar bem. Temos os capítulos aqui, a mansão de Mu, Batalha Mortal Cavaleiros de Bronze versus Cavaleiros do Apocalipse, como é que é? Aterrador, Cisne vs Fênix. Shun, a ira da corrente de Andrômeda, Batalha Intensa, Dragão vs Dragão, As Memórias de Ódio da Ilha da Rainha da Morte, Reminiscência da Ilha da Rainha da Morte e um extra esquema das montagens das armaduras. Aqui que tá a mudança, tá? Eu não folhei página por página e comparando com outro mangá, porque provavelmente vai ter uma mudançazinha ou outra, mas assim, bem pouca as mudanças que eu vi. Então, bem aqui no início, o Shiryu lá indo para os 5 picos antigos, para ir para o cemitério das armaduras, para conversar com o Mu, para consertar as armaduras de dragão de Pegasus, para eles poderem enfrentar os Cavaleiros Negros, né? Porque as armaduras de Pegasus e Dragão foram praticamente destruídas na Guerra Galáctica. Certo? Então aqui tem o início, vou passar um pouquinho mais rápido aqui. O Shiryu desafia, o Mu aparece, tem toda essa história que a gente já sabe, né? O lance para consertar as armaduras estão mortas, não precisa do sangue de um cavaleiro para consertar as armaduras. E o Shiryu acaba dando um pouco mais do seu sangue para a armadura do Seiya. E aqui é legal que aparece como se fosse o espírito dele, não é o Kiki que chega lá entregando. Né? A armadura do Pegasus aqui já é um Gundam, Mega Man, a armadura do Mega Man. Eu acho essa armadura muito feia, cara. Então aqui é um compilado bem maior de mangá, né? Tem mais coisa. Contra o Cavaleiro Negro, não é colorido. Não duvido nada que eles mostrem um Kanzenban. Certo? Aqui toda a história, o Golpe Fantasma de Fênix, no Yoga. Certo? Aqui eu vou passar mais rápido. O mangá eu acho ele bem mais sangrento do que o anime. Quando eu li o mangá pela primeira vez, primeiro capítulo assim, eu falei, nossa, eu não gostei não, porque era totalmente diferente do mangá, né, do anime. Mas quando eu comecei a ler, eu achei totalmente sangrento. E eu gostei, eu acho o mangá muito bom. Tem os pontos do anime que são excelentes, mas tem os pontos do mangá que eu falei, cara... E aqui já é a armadura V2, o Shiryu, né? No caso aqui a V2, pra quem não sabe, a V2 no mangá, no mangá do dragão e do Seiya, eles possuem mais de uma versão da armadura. Então aqui a V2 do Shiryu representa ainda a V1 no anime, tá? O Seiya tem 3 armaduras aqui no anime, no mangá, na Batalha das 12 Casas. Tem 3, mas no anime representa a V1, eles não quiseram mudar tanto. Mas eu prefiro, aqui no início eu prefiro, as duas versões são legais, né? A do Shiryu que não muda tanto. São pequenas mudanças. Então tá aqui o Fine Edition, a batalha já contra o Ikki, contra os Cavaleiros do Apocalipse. A gente vê toda a batalha, o treinamento do Ikki, o que ele sofreu, o que ele passou, né? Aqui vamos ter a grande revelação, que o Mitsumasa Kida é pai do Seiya, Shiryu e sua turma, né? Todas essas revelações aí. Beleza? Vamos agora pro esquema de montagem. Tivemos mudanças, eu vou pelo menos mostrar uma aqui. Tivemos mudanças assim bem sutis, um pouquinho na face do personagem, no design, no desenho. Eles alongaram um pouco mais o corpo, tá? Do Shun também, do Shun tá bem mais aparente. Esse aqui do Fire Edition, a versão antiga ainda, não mudaram. O Kanzenban, tá? Que é colorido, eles não mudaram os traços, já que eles já mudaram. Então aqui a gente vê que eles mudaram um pouquinho no traço do rosto, mas bem pouquinho mesmo. Eles mudaram aqui na armadura, tá batendo até na cintura, que eles não estão batendo na cintura. O corpo dele aqui tá mais alongado, aqui tá um pouco mais curto, certo? Então são esses pontos um pouco mais sutis aí.
A bundinha do Shun aqui é quadrada e a bundinha dele tá mais caída. Tá? O cabelo não teve tanta mudança não, mas no Yoga vai ter, tá? Então vamos ver aqui agora. O do Yoga já teve mudanças, ó. O cabelo dele aqui, ó, esse aqui é a versão antiga. O cabelo dele aqui tá muito jubão, aqui não tá vendo? Não tá passando aqui no elmo. Aqui tá passando aqui no elmo, esse aqui não, tá mais bem desenhado. Face também mais bem desenhado, corpo mais alongado, um pouquinho mais magro, a armadura tá mais proporcional ao corpo, então aqui eles refizeram isso aí, ficou legal, tá? O objeto em si não tem tanta mudança não. E o Ikki, já dá pra ver claramente que o cabelo dele mudou, mas, gozado, aqui mudou no esquema, mas no restante lá não mudou. Então o Ikki dá pra ver essa grande mudança aí, que foi a questão do cabelo mudou bastante o cabelo, também o corpo mais alongado, certo? O que mais de armadura aqui não mudou? Não, aqui mudou aqui o peitoral, essa parte tá mais levantada, essa aqui tá mais reta. Vocês conseguem ver assim. Tá vendo? O peitoral do Ikki tá mais levantado, né? Dando quase o formato do anime, né? E aqui tá mais reto. Então tem essas mudanças aí mais singelas. E o cabelo. Beleza? Então são essas as mudanças. Então tá aqui os volumes, Final Edition volume 3 e o volume 14 do Next Dimension, tá? Tá lá na Amazon, vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser adquirir esses dois mangás aqui de Cavaleiros do Zodíaco para fazer parte da sua coleção. Next Dimension, eu acho que se você já tem os outros volumes, vai. Ah, mas eu não tenho o volume 13, ele é raro, é difícil. Fica atento que sempre aparece na Amazon. Eu consegui o 13 assim no ano passado que apareceu. Põe lá no carrinho, deixa lá, põe para avisar, vai sempre olhando, pesquisando, mas não deixa de pegar, não, porque quem não tem o 13 vai acabar pegando o 14 e depois vai caçar o 13 de outro jeito. Então, mantenha aí, tá? E o problema é que muita gente tá vendendo, que tá procurando o 13, quem tá vendendo os mangás não vende separado, só vende junto, porque o 13 é o que valoriza, o restante é barato, né? E o Final Edition volume 3. Para quem já tem os Kazenbans, eu acho assim, que não vale tanto, né? Mas para quem não tem nenhum, principalmente, eu não tenho a coleção completa dos Kazenbans, eu acho caro, não vou fazer. Vai no Final Edition, bem tranquilo, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e até a próxima. Fui!